Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Clássicos Toyota eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XRS 2.0 Flex 2018. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. E esse modelo está com 83 mil quilômetros, porém muito bem conservado. O Toyota Corolla é o sedã médio mais vendido no mundo desde 1966 e a versão XRS chegou ao Brasil em torno de 2010, na sua 10ª geração do modelo sedã aqui no Brasil. Quero começar mostrando aqui esse sedã médio da Toyota partindo da sua frente. Os faróis, ele conta com a luz de condução diurna aqui, esse DRL que vai até a parte final, canhão de foco projetor de longo alcance, com farol alto e baixo e acendimento automático, indicador de seta aqui que é halógeno, e aí vocês vão perceber toda essa faixa cromada e também preto brilhante, que vai, lógico, se diferenciar dos outros modelos. Realmente é bem peculiar essa parte de um detalhe aqui do XRS. Também esse vinco que é bem pronunciado na parte do para-choque, onde temos essa peça com esse acabamento em cinza metálico, onde fica localizado o farol de neblina, que é com iluminação halógena. Aqui você tem essa saia lateral, que realmente fica bem envolvente aqui na parte do para-choque, e também as aberturas de ar aqui na sua grade inferior, com a parte com acabamento em preto fosco. Vocês vão perceber o formato trapezoidal aqui, que fica realmente bem destacado, e aqui um aplique que é na cor do veículo, que é um preto metálico. Mais acima você tem todo esse detalhe aqui cromado que atravessa toda a frente aqui do veículo, onde fica também um logo com detalhe cromado, e essa peça que já praticamente invade a parte do farol também com um detalhe cromado. Aqui as aberturas de ar com um detalhe em preto fosco da sua grade superior, que é menor, e também os vincos que ficam bem aparentes na parte do capô, vindo até a frente na parte aqui do modelo. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 154 cavalos com um torque de 20.7 kgfm a 5.800 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção do tipo multiponto, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades com conversor de torque. Um detalhe também, ele tem um tanque de combustível de 60 litros e autonomia em uso urbano na gasolina 10.6 km por litro e rodoviário 12.6 km por litro. Autonomia com um tanque de combustível provavelmente em torno de 630 km em uso urbano e uso rodoviário em torno de 750 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. No capô, manta acústica, e também entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, e se você puder também hypar esse vídeo aí nos comentários, isso vai ajudar muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que nessa versão XRS é diferente dos demais, que tem toda a parte das bordas diamantada vindo até o centro, e também aqui os frisos bem aparentes com a pintura em preto brilhante. O perfil dos pneus é 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. O comprimento aqui do modelo são 4,62 metros e o vão livre de solo são 14,4 centímetros de altura. Na caixaria de roda, todo esse vinco que fica bem aparente, como eu falei para vocês, ó, a saia lateral envolvendo a parte do para-choque, também aqui na parte lateral, que realmente fica bem destacado nessa versão XRS, um vinco aqui da primeira porta até a segunda porta e também um vinco mais aparente aqui na parte lateral, que vai até a parte lá da lanterna traseira.
Na coluna A, essa parte em preto fosco, aqui abaixo também, repetidor de seta, rebatimento eletrônico que você aciona lá dentro no interior do veículo. A cor predominante aqui é um preto metálico Atitude. E aqui todo o detalhe também na maçaneta cromada. Na coluna B, essa parte em preto fosco, e na coluna C, toda a parte envidraçada também com os detalhes aqui em preto fosco. A suspensão traseira é de eixo rígido. E deixa aí nos comentários qual é a geração que você prefere do XRS. A 10ª geração ou a 11ª geração que eu estou mostrando nesse vídeo para vocês. Os detalhes aqui na parte traseira começam com essa saia que envolve toda a parte do para-choque na cor aqui do veículo, com esse detalhe todo em carbono que realmente fica bem destacado, com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira. Você vai perceber nesse modelo 2018 e 2019 essa parte da iluminação em LED, e aqui acima já com a iluminação halógena, com todo o detalhe cromado que até atravessa toda a parte da tampa traseira. Você vai perceber, lógico, fica bem peculiar a terceira lanterna de frenagem aqui no spoiler integrado na tampa traseira, fica bem destacado aqui com a inscrição XRS, Corolla e os detalhes cromados, que vai realmente se diferenciar dos outros modelos. Tem também aqui o detalhe com o aquecedor do vidro traseiro e também a antena lá acima Shark Fin. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Ele tem uma capacidade de 470 litros aqui nesse sedã médio, iluminação aqui halógena. Você puxa essa parte aqui, você tem o kit de ferramentas com step de uso temporário com a roda em aço para você fazer a troca se necessário. Todo esse tampão aqui na parte traseira no acabamento. Câmera de ré que depois eu mostro para vocês lá no interior. Olha o detalhe aqui realmente dessa parte do spoiler integrado, fica bem bacana essa questão aqui no modelo. Ele tem também na parte de segurança freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e IBAS, e também assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 m. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar essa questão do espaço para vocês, ó, em torno de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver na imagem. O teto, ele é cinza, com as alças, iluminação halógena e também aqui portas revistas tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Ele só tem aqui esse detalhe com porta-trecos e uma tomada 12 volts. Saída de ar-condicionado no Corolla no Brasil somente em 2024. Revestimento dos bancos aqui em couro ecológico, com essa parte mais sóbria, mais lisa, e os pontilhados aqui e a costura marcante ali na parte do canto. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês ainda a fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o detalhe com descansa-braço aqui com 2 porta-copos para você utilizar numa viagem, fica bem bacana. Também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e ali do lado direito. Se vocês perceberem um assoalho aqui, ele é quase 100% plano, isso é bem bacana e viajando com mais pessoas aqui atrás. Revestimento da porta aqui em couro, é bem macio ao toque com a costura aparente, essa parte também. Aqui já é no plástico rígido com detalhe em preto fosco, com essa parte prata, puxador aqui com detalhe em preto fosco, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, um nicho aqui na lateral da porta e o porta-garrafas aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Toyota, do outro lado aqui uma opção para abertura do porta-malas e alarme perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Começando aqui pelo banco do motorista, que somente ele tem ajuste de altura. Aqui você tem uma terceira opção de abertura do porta-malas e também a abertura do tanque de combustível, que são 60 litros. Aqui a abertura do cofre do motor e também um porta-trecos que você pode estar utilizando aqui no interior. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XRS 2018, que já está em funcionamento. Aqui o painel com a inscrição Corolla, ele é simples, apenas com 4.2 em TFT e o restante é analógico. A multimídia é de 7 polegadas, sem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, um carro de 2018. Toda a parte aqui com um detalhe em preto brilhante, também prata, que fica bem marcante, botão Start-Stop para fazer ignição. A multimídia tem GPS integrado e também a parte com TV digital que você consegue estar utilizando também. Ela é intuitiva ao toque, com as opções aqui ao lado para você estar utilizando. Botão Power,
volume, menu, a tecla home, e aí você consegue optar aqui onde você quer usar, destino, configurações, informações, manter a tela ligada, também configurar aqui via Bluetooth para você fazer o atendimento de telefone celular aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional, relógio digital aqui ainda, e também a saída aqui, ó, que você tem a opção para CD player, para quem gosta aqui, tem nesse modelo também, nesse detalhe aqui da multimídia, que não é tão intuitivo ao toque assim e não oferece conectividade, como eu falei anteriormente. Já os detalhes aqui no console central, essa parte aqui prata e também preto brilhante, aqui mais abaixo em preto fosco, ar-condicionado ele é do tipo digital, apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura que você queira aqui, o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, ele vai alternando aqui, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, você consegue acionar o ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, aqui do para-brisas e modo automático. Então você tem essas opções aqui para estar utilizando o ar-condicionado. Mais abaixo aqui um porta-trecos, que você consegue ter esse espaço aqui para estar utilizando, tomada 12 volts, também USB com o detalhe aqui para entrada de som P2, para você estar utilizando também, conectando o seu pendrive preferido aqui para suas músicas, ou até mesmo recarregar um celular. Toda a parte aqui em preto fosco, prata e preto brilhante, onde você tem aqui a parte do câmbio automático, que é do tipo CVT, que simula 7 velocidades, como eu falei para vocês. Na opção de câmera de ré, você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento. Quando você esterça o volante, aqui também tem esse detalhe para você estar utilizando. No modo drive, você tem as trocas manuais aqui para o lado esquerdo, então você consegue colocar para frente da primeira à sétima, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor, uma retomada de curva, enfim. E também a opção Sport aqui. O que vai acontecer? Eu aperto aqui, ó, ele vai ficar sinalizado aqui, a opção Sport, então câmbio automático vai fazer a troca de forma sequencial aqui mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Facilita aí num dia a dia, retomada, enfim. Freio de estacionamento continua aqui sendo manual para a época em 2018 e ainda 2024 a mesma coisa. Também o detalhe aqui com toda essa parte com porta-copos. E aqui o descansa-braço revestido em couro com a linha aparente, bem macio ao toque. Você tem uma primeira opção aqui com a bandeja e puxando aqui você tem todo o espaço para estar utilizando aqui no descansa-braço. Revestimento do banco dianteiro é em couro ecológico com a parte mais lisa, costura aqui aparente, todo pontilhado também aqui ao centro, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura aqui referente ao cinto de segurança, o quebra-sol também aqui para você fazer a utilização e puxando o espelho aqui ele não acende, tem que acionar aqui a lâmpada no teto para você ter essa opção para fazer o acendimento de forma lógica, tanto do lado do motorista como do lado aqui do passageiro. Tem também aqui o porta-óculos mais acima e aqui você tem a iluminação que é halógena. Retrovisor que é do tipo fotocrômico para você fazer a utilização aqui, vai evitar de um reflexo vindo com farol alto atrás de você à noite. É um item de segurança aqui também interessante para você fazer o uso. Mais abaixo aqui na parte do painel, ó, bem macio ao toque essa parte, e também um detalhe aqui com porta-luvas que ele desce bem devagar, com também o detalhe do fluxo do ar-condicionado ali, com os difusores com um acabamento redondo, tweeters referente ao sistema de som, o acabamento na parte do painel aqui é bem macio ao toque com a costura aparente, toda essa parte aqui também, e aqui na parte da porta do motorista os comandos que você tem, que são aqui iluminados, os 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas e também a parte da trava aqui dos vidros. Já essa parte aqui você tem um ajuste referente à parte interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, então você tem a letra L e R aqui para fazer essa opção, e também apertando esse botão ele faz o rebatimento eletrônico aqui da parte do retrovisor. Também você consegue ativar ou desativar aqui a parte do controle de tração e estabilidade aqui no modelo, tem esse detalhe também para você estar utilizando. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem aqui de profundidade para você fazer a utilização. O volante aqui é todo revestido em couro, bem macio ao toque com a costura aparente. Aqui você tem os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado os comandos referente ao computador de bordo. Aqui você consegue ajustar referente ao controle de velocidade de cruzeiro, por ser um carro automático, você consegue ele setar a velocidade que você deseja também.
Aqui você tem as mudanças no pedal shift para fazer as trocas aqui se necessário. E também aqui na parte do painel, como pode ver aqui é bem simples, iluminação azul, parte cromada, conta giros, marcador aqui referente ao arrefecimento do motor, marcador aqui referente ao tanque de combustível e o velocímetro de forma analógica. A parte aqui do detalhe também, você vai ter aqui no painel digital a parte com odômetro total, indicação de câmbio, indicação aqui referente à temperatura exterior e você coloca aqui, ó, seta para baixo. Então você tem aqui indicador de economia, que você tem aqui para baixo mais uma vez velocímetro de forma digital. Também aqui com essa parte fica mais limpa. Odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, consumo. Então você consegue acompanhar aqui os comparativos também que você tem no modelo. Seta para o lado direito, você tem uma bússola de navegação aqui para fazer a utilização. Para o lado direito mais uma vez aqui a parte com a rádio que você consegue estar utilizando. E também o detalhe aqui com as mensagens que são importantes aqui no veículo, vai aparecer por aqui. Se você colocar a seta para o lado direito mais uma vez, todas as configurações que você tem aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla XRS 2019. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a esse modelo. Deixa aí nos comentários qual Corolla XRS você prefere, sedã do ano 2010 em diante ou esse 2018 até 2019, como eu mostrei para vocês. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanhou esse vídeo até aqui, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Clóvis Ferreira, da cidade de Frutal, em Minas Gerais. O segundo salve vai para Ailton Cardoso, da cidade de Aracaju, lá em Sergipe. O terceiro e último salve do canal vai para Rogério Pereira, da cidade de Castanhal, lá no Pará. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!